Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians nessa quinta-feira, o Timão que tá interessado em um zagueiro aí do Novo Horizontino. Se liga só nessas informações. O Timão que na próxima quinta-feira enfrenta o Grêmio fora de casa pela última partida do Brasileirão antes da parada pro Super Mundial, um mês parado. Então se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Depois de 2 dias de folga, os jogadores do Corinthians voltaram a treinar, o Timão se preparando agora para a partida contra o Grêmio, que acontece na quinta da semana que vem, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste momento o Corinthians está na 11ª colocação, está numa fase intermediária da tabela e vem de 3 jogos sem marcar gols. 2 pelo Campeonato Brasileiro contra Atlético Mineiro e Vitória, além da derrota para o Huracan por 1-0 na Argentina, que custou ao Timão a vaga na Copa Sul-Americana. No treino desta quarta-feira, inicialmente, os jogadores fizeram uma ativação física e depois foram a campo. E uma grande novidade foi a presença do zagueiro Gustavo Henrique, ele que realizou uma cirurgia de hérnia no último dia 2 de maio e participou parcialmente dos trabalhos de campo. Lembrando, que por conta da data FIFA, o técnico Dorival Júnior está sem 6 jogadores importantes. O Memphis, que está com a seleção da Holanda, o Carrilho, que está com a seleção do Peru, o Félix Torres, que está com a seleção do Equador, o Romero, que está com a seleção paraguaia, o Martínez, que está com a seleção da Venezuela, além do goleiro Hugo, que está com a seleção brasileira. E por conta disso, 8 jogadores das categorias de base estiveram participando do treino desta quarta-feira. Uma última informação em relação ao Corinthians: o Alex Santana, volante, foi emprestado ao Grêmio de Porto Alegre até o final do ano e não joga mais pelo Timão. Bicho, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? A feia coisa, Mota. Polícia identificou depósitos incomuns em conta de Augusto Melo, no valor de R$152 mil entre dezembro de 2023 a abril de 2024. Só o que levantou suspeita foi o seguinte, que esses depósitos eram feitos em dinheiro até, R$2 mil. Geralmente faz isso para não ser identificado, né? Se for maior, não apareceu o CPF. Se for maior, tem que identificar o depositante, né? Então. Perfeito, Sombra. Então, vários depósitos aí de valores, tipo R$30 mil, até R$2 mil, foram feitos 17 depósitos, 11 mil, 31 mil, R$40 mil em 20 depósitos de R$2 mil, entendeu? Foram feitos assim. E no total, R$152 mil. Então, a polícia está investigando, a origem. Ó a polícia investigando. De novo aí, ó. Olha aí, ó. Lanterna na cara. E aí a coisa começa a ficar, complicada, Porque aí começa a ter indício, que até agora não tinha aparecido, A casa tá caindo, hein? Quando eu falava isso aqui, o Mano, naquela oportunidade, apareceu o advogado de defesa. Não, mas ali não tinha, Marco? Não tinha, Motinha, mas aquele negócio, irmão. Se você vê um negócio ali no chão, você fala, pô, tá com cara de sujeira. Cheiro de sujeira, irmão, você não precisa colocar na boca pra você ver que é sujeira. Se é que vocês me entendem. Então, é só ligar um ponto no outro, meu irmão. Então, agora que as coisas estão começando a aparecer, aí começam. Nossa, tá vendo? Que absurdo. Ô, Motinha, é o modus operandi, irmão. Então. Todo clube que tem esse modelo associativo é sempre a mesma canalice. Marcão, a invasão. O setorista do Corinthians é o Gil Gomes, né? Só notícia policial. Caraca. O setorista do Corinthians é o Gil essa nova Gomes. geração não sabe quem é Gil Gomes, Marcos. Ah, não? Você sabe quem é Gil Gomes? Não, pior que não. Não sabe. Você não sabe quem é o Gil Gomes. Não, lógico que não. Sei se... Ó, vamos lá, continuando, O Corinthians vai ter uma reunião para definir o futuro de Gustavo Henrique, Ele tem um contrato até o fim do ano. Dizem que ele quer ficar mais um ano aí, pelo menos, de contrato, que ele quer permanecer no Corinthians. Ele que voltou a treinar, Ele tinha feito aquela operação, da hérnia, E tá tudo bem, já voltou a treinar, mas diz que ele quer ficar, viu? Então, Gustavo Henrique continuará no Corinthians. Corinthians que tá interessado no zagueiro do Novo Horizontino, Patrick. Patrick, que o Dorival deu o aval dele, O Corinthians que jogou recentemente contra o Novo Horizontino, gostou do rapaz e tudo, do zagueiro. Então está em conversas aí com o zagueiro do Novo Horizontino, Patrick. Dorival, hein? Corinthians Patrick também, que vai acabar aí com o Sub-18, O Sub-18. Porque participou de uma copinha aí. Olha o pessoal da Quatai. Aí, vamos lá. Então, o Sub-18 aí pode acabar, Porque foi a invenção do Augusto Melo para
inventaram fazer o Sub-18. Aí participou até hoje de uma copinha aí e tipo, mais nada. Mas Sub-18 é até muito cedo. Agora, acabar com o Sub-20 eu concordo. Sub-23 agora, Sub-18... Não, mas Sub-18 não tinha o que fazer com o Sub-18. Não tem competição. Mas Sub-18 não é Júnior, gente? Né, eu acho que é Sub-17, hein? Não, Júnior é até 20. Júnior até 20. Mas aí esse Sub-18 aí era pra aproveitar alguns atletas que não tinham sido aproveitados. Vai estudar, manda estudar. Né? Então parece que aí Sub-18 aí vai ser... Pô, mas se acabaram liquidado. com o Sub-18 do Corinthians, só tem uma coisa pra falar, viu, Matias? A Fundação Casa já não é mais a mesma. Acabaram os talentos. Ah, não dá não. Mano, se o cara não é que tirou, fala cara. Se o cara não vingou, se não vingou no futebol de hoje em dia até 18, vai estudar, mano. Quintino, quantas categorias que tem? Depois eu tenho Sub-15, 16, 17? Não, normalmente é assim, ó. Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 Tá vendo? e há alguns anos voltou o Sub-23, mas nem todos... Sub-23 não existe, hein? Aqui em São No Paulo, Corinthians existia. aqui em São Paulo, no ano passado, quem disputou o campeonato de aspirantes só foi o Santos e o Bragantino, por exemplo. Entendeu? No Rio, dos 4 grandes, 3 tinham Sub-23. Alguns competem até com uma base do Sub-20. Agora, nos anos terminam par, né? Sub-18, Sub-20, tem alguns times que... Sub-20 não, Sub-18, Sub-16 e Sub-14. Disputam torneios da Associação Paulista, não da Federação Paulista. Mas, Casão, deixa eu te perguntar. Qual a chance de um garoto hoje subir do Corinthians pro profissional? Vamos lá, de porcentagem. Pro garoto subir, meu. Quantos porcentagem? É pro garoto subir. É pro Augusto continuar a presidência, porque ele é considerado roda Não, mas ele não é mais. Aí Mas ele é subir na roda gigante. De quê? De descer? Percentual. Pra subir, pra O subir. presidente é quem? O Mário Gobi? Não, o Zé Izar. É o Osmar. Não, o Zé Izar, o presidente É o Stabile. Osmar Stabile. Osmar Santos? O Stabile. Stabile que não, tá estabilizado, Tá bem. Nossa, tá muito louco, hein, cara? Vamos continuar, Sombra. Acabou o Corinthians, pelo amor de Deus. Mas vocês falaram, o Augusto Melo foi ontem lá no Arena SBT, deu entrevista. Eu vou te falar um negócio. Ele pode ser expulso, Sombra. Ele pode ser expulso, Ademir, por quê? Porque da tentativa lá da sexta-feira... Do golpe. Era um documento falso, né? que parece que eles não tinham. Era o falso, golpe do né? golpe. Então, mas a questão é, ele deu entrevista lá em determinado momento, até que... Eu não sei, eu só vi trechos assim, né? E que ele teria falado que o São Paulo não deveria virar SAF. Meu Deus. Assim como o Corinthians não deveria virar. Aí, depois que ele falou isso, eu nunca tive tanta certeza que a gente deve virar SAF. tem que virar SAF já. Agora, aí o cara vai lá, vomita números, dizendo que ele é maravilhoso, sensacional, Trouxe tanto de que ele só dinheiro. deu lucro pro Corinthians. Olha, eu vou falar um negócio, cara. Tá Mas não dá, desesperado, não, né? Mas eu acho que não volta mais, não. Acho que não volta mais, Volta, Já era. Eu parei de ouvir ele quando ele falou que ia construir uma roda gigante. Aí eu parei, nunca O mais metaleiro não vai deixar, né, Bar? Tira o Corinthians daí, o Corinthians O não negócio é o vai. seguinte, entendeu? Podemos compreender, eu. Aí, Pichote, fala pra ele aí. Fala pra ele aí, Pichote. Fala, Pichote. Tô falando, meu. Não me respeita, tô de barba branca já. Nessa porra. E o casaco de velho? Casaco de velho. Fazia tempo que ele não aparecia, Me apareceu com um casaco, meu. Parece que foi o Júnior Lancelotti que me deu o casaco. Meu. Ô, Pichote. Fala pra ele aí, Não, pô. sobe aqui no quinto andar, não vai subir ele, não. Não, respeita nós, meu. Eu vou trancar essa porra aqui. Respeita nós, meu. Eu pensei que ele ia dar uma cabeçada na demais, Augusto, cara. velho. O Corinthians recusou a contratação do atacante Christian Pavon, jogador que pertence ao Grêmio de Porto Alegre, que contratou agora por empréstimo o Alex Santana até o fim desta temporada. Na negociação, o Grêmio ofereceu o Pavon, atacante, 29 anos, jogador que poderia atuar ali pela ponta direita, vocês conhecem o Pavon. E o Corinthians recusou, mesmo precisando muito de jogadores de beirada, tá? Eu estava no almoço com a Fiel ao vivo, e uma fonte estava me assistindo, e eu dei a notícia que o Corinthians recusou o Pavon, e ela me falou que um dos motivos, né, principais da recusa é aquela acusação que parece que é um problema que ainda não foi resolvido. Eu não tenho muitas informações de detalhes, mas é aquela questão, né, que ele é acusado de abu, né, não vou usar a palavra aqui, né, você sabe do que é, do que eu estou falando, é um caso complicado, é um caso realmente que
o Corinthians avalia. A gente sabe que com o Corinthians realmente é diferente, tem que ser avaliado isso realmente, tá? Então, em janeiro, né, de 2020, uma mulher chamada Gisela, né, Mirassol, denunciou o atleta, tá? Na província de Córdoba por esse crime, que eu não vou citar o nome aqui, até a palavra CRI já me complica, né? No YouTube, teria sido, né, cometido em 1º de novembro de 2019, tá? Assim, são depoimentos meio chocantes, é um caso que, né, o Grêmio não levou em conta, tá? Mas o Corinthians levou em conta e isso, né, interferiu aí nessa questão de contratar o Pavon e aceitar ele, né, na troca pelo Alex Santana. Então, o Pavon não vem para o Corinthians, foi oferecido, foi recusado, e esse é o grande motivo. Deixa o like. Vou seguir aqui então, porque eu quero falar do Alex Santana, tá? Eu tenho informações aí importantes também do Alex Santana, informações exclusivas, como essa do Pavon, que é exclusiva, a do Alex Santana também vai ser exclusiva. Você já sabe que ele é jogador do Grêmio, que ele assinou um empréstimo até o final do ano, mas eu queria trazer alguns detalhes para vocês. Entre eles, acreditem, o Corinthians emprestou o Alex Santana e o Grêmio vai pagar 100% do salário do jogador. Isso aí já é uma grande vitória. Acreditem também, né, o Corinthians negociou o Alex Santana e o Grêmio vai pagar pelo empréstimo um bom valor, tá? Pelo empréstimo do Alex Santana. Então o Grêmio, além de pagar o salário, ainda vai pagar pelo empréstimo para ficar com ele até o final do ano. E agora, com exclusividade também, a opção de compra. Se o Grêmio quiser contratar o Alex Santana, né, após o término do empréstimo, e existe essa chance, esse tipo de jogador às vezes todo mundo dá certo no Grêmio, já reparou? O Rodrigo Fabre, lá atrás, até o Roger, né, o Roger Chinelo, que jogou no Corinthians, deu certo lá no Grêmio, enfim, um monte de jogador que não dá certo em lugar nenhum, dá certo no Grêmio, isso acontece. Então pode ser que aconteça, e se o Grêmio quiser contratar ele no final da temporada, o valor que o Corinthians fixou, tá? E o Grêmio concordou, é de 2 milhões de dólares. Isso aí vai dar hoje, né, na taxa de câmbio aqui, 11 milhões 164 mil reais, 165 mil reais. Então, vai variar entre 11 e 12 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians deve, né, ao Atlético Paranaense. O Corinthians comprou, né, já fez um mau negócio, comprar um jogador de 29 anos, hoje com 30, eu acho. O Corinthians comprou, né, o Alex Santana do Atlético Paranaense. E agora está tentando amenizar o prejuízo, essa nova diretoria, né, do Stabile e companhia, tentando amenizar o prejuízo. Se der tudo certo, o Grêmio contrata ele no final do ano, o Corinthians paga o que deve, talvez, ao Atlético Paranaense, que acionou o Corinthians na justiça exatamente por esse valor, que é o valor de compra, tá? Que o Corinthians fixou. Informação exclusiva, tá? Para você aqui no canal Café do Setorista, todos os valores da saída de Alex Santana para o Grêmio. Deixa o like, comente aqui embaixo. Quer outra informação importante também? Você sabia que eu vou falar de zagueiro agora, né? Eu vou falar do Patrick e vou falar do João Pedro Tchoca, porque são até jogadores com características semelhantes. O Corinthians quer contratar o Patrick, não seria por empréstimo, seria compra mesmo, vai pagar um valor, enfim, claro que o empréstimo também é uma opção com valor de compra fixado ou até obrigação de compra. O Corinthians está tentando a todo custo, é um dos jogadores daquela lista da Série B que eu falei para vocês, que o Corinthians tem uma lista de atletas da Série B para se reforçar, já que são jogadores mais baratos e o Corinthians não vive uma grande fase financeira, pelo contrário, vive uma crise, e o Fabinho Dorival tem se virado. Ele agrada porque é um zagueiro canhoto, tá? A proposta está na mesa, vamos aguardar. Agora é o seguinte, o João Pedro Tchoca, lembra quando ele teve aquele belo início, né, no Corinthians, nessa temporada, assumiu a posição de titular, enfim, até a falha lá no jogo da Libertadores, que mudou toda a história, o Corinthians tinha encaminhado lá a renovação por mais 3 anos com o João Pedro Tchoca, né? Ele que tem um valor, assim, o contrato dele até defasado para um jogador de time profissional. E aí o Corinthians vetou, né, emperrou a renovação contratual e o contrato do João Pedro Tchoca vai até o final do ano que vem. Ia renovar por mais 3 anos. O curioso é que renovaram com o Léo Maná por 5 anos, né? Eu acho que era muito mais inteligente renovar com o João Pedro Tchoca do que com o Léo Maná. Porque, para mim, o João Pedro Tchoca ainda eu tenho esperanças em relação ao João Pedro Tchoca. Primeiro que ele desempenhou muito bem até aquela falha. E tem outra coisa que ninguém nunca reparou, né?
O João Pedro Tchoca nunca jogou do lado esquerdo na zaga, nas categorias de base, e pelo profissional só jogou do lado esquerdo. Ele não teve uma oportunidade de jogar do lado direito, onde é a função dele, tá? E para mim, eu hoje, com todos os zagueiros que temos no elenco, eu colocaria o João Pedro Tchoca na direita e o Gustavo Henrique na esquerda. E agora, né, o Corinthians corre o risco aí de perder o João Pedro Tchoca, porque, né, tem mercado o zagueiro corintiano, e o Corinthians não renovou, tá? Não renovou com o jogador, tá? Então não houve a renovação. Muita gente acha que no início do ano, naquela ascensão do João Pedro Tchoca, o contrato dele foi renovado. Não foi. Então o Corinthians, por exemplo, no início do ano que vem, ele já pode assinar um pré-contrato. Chega até o final do ano, já sabe que aí não renova mais. E às vezes vai trocar 6 por meia dúzia de João Pedro Tchoca e Patrick, então tem que tomar esse tipo de cuidado. Quer contratar o Patrick? Contrata, é canhoto. Mas vê a questão do João Pedro Tchoca. Mas, né, tem que pôr para jogar o Kaká, o André Ramalho, né, o Félix Torres, enfim. E aí, essa é a situação da zaga do Corinthians hoje envolvendo o João Pedro Tchoca e agora o Patrick também. Então, um catadão aí para você. Deixa o like. Olha só, é importante a gente falar para vocês também que existem, tá, salários atrasados no Corinthians. O Memphis Depay, que eu passei para vocês, que existia um atraso em relação à premiação, não é só premiação, tem salário também. Eu estava numa live esses dias e o pessoal falou que parece que o craque Neto disse isso também, né, que tem salário também atrasado. Tem. E tem salário atrasado também do Coronado, 2 milhões de reais por mês, né? Tava na cara que esses salários altos, porque na hora de contratar, promete aos jogadores fundos imundos, né? Enfim, oferecem tudo, mas depois não acabam não, enfim, pagando, né, aquilo que prometeu e não enfim, cumprindo com seus compromissos, né? Essa é a frase que eu queria lembrar. O Corinthians tem sim salário atrasado desses atletas, tá? Não é só a premiação do Campeonato Paulista. O Augusto foi na televisão ontem para falar que não tem nada atrasado, só a premiação do Paulista tem sim. Tem salário atrasado com os atletas, é que os atletas são até gentis, né, de não cobrarem, enfim. O Memphis, uma época, ele estava jogando umas indiretas, né? O que não for acordado não é não sei o quê. A gente estava até achando que podia ser outra coisa, mas não sei não. Então tem, tá? Salário atrasado, já confirmei. E confirmei de 2 grandes jogadores do Corinthians, que eu digo grandes contratos, né? O Coronado e o Memphis Depay. O Corinthians deve sim ter atrasados com esses jogadores. Comente aqui embaixo. Então é isso, Efiel. Informações aí sobre esse zagueiro do Novo Horizontino. Não conheço, vou ser bem sincero, não conheço. Não observei quando ele jogou contra o Corinthians ali na Copa do Brasil. Então, não sei se é bom, se é ruim, se é médio, mas é o tipo de jogador que a gente pode contratar no momento, claro, arrancando de outro clube, a não ser que seja, às vezes, o jogador livre e tal, mas se for bom, vai ser, cara, pior que o Kaká não deve ser, né? Pior que o André Ramalho não deve ser, mas vamos aí. E também informação aí do Pavon, cara, o Pavon muito ruim, é um ponta muito fraco, e além desse problema aí que ele tem aí com a justiça, então acho que a torcida iria rejeitar, com certeza, principalmente as organizadas. Então vamos tentar buscar outros jogadores. Eu de manhã, mais cedo, eu citei aqui o Malcom, um jogador que vai reincidir com contrato aí com o Al Hilal. Não sei quanto que é o salário do Malcom, se é 4 milhões, 5 milhões por mês, 8, se for isso, esquece. Se ele quisesse, ele que falou que queria retornar para o Corinthians, mas esses caras quando falam que quer retornar, só quer retornar lá com 34, 35 anos aí, só para, mano, jogar aqui, fazer uma média com a torcida. Se ele voltasse agora seria bom, 28 anos, mas, cara, complicado também que esses jogadores, a gente fala de barriga cheia, que já ganham bastante dinheiro, vai chegar aqui numa perna desgraçada também, vai querer correr, ainda mais ele que é novo, vai chegar aqui não vai querer correr, vai rachar o grupo. Cara, se ele não conseguiu jogar direito lá no Al Hilal, imagina aqui no futebol brasileiro, nessa intensidade aqui. Então, complicado, não sei. Vamos ver que o Fabinho e a comissão técnica ali vai tentar procurar como jogadores de ponta, jogadores para ataque, para defesa também, né? Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!